Sabe o que é engraçado? É que eu coloco esse microfone cenográfico e às vezes eu esqueço que ele não faz falta nenhuma. Aí eu começo a falar sem ele. E eu estou posicionando um pouco para a esquerda, para a direita, né, no caso do vídeo, para aparecer meu rádio. Só que hoje eu não vou usar o rádio. Então, eu posso me posicionar como se eu não fosse um debilóide, posicionando a câmera ó, no centro. Eu sei disso, mas é engraçado parecer que eu não sei. Hoje a gente vai falar sobre a seleção brasileira e jabuticaba, 2 tópicos. Futebol e jabuticaba. Vamos começar com futebol. O Brasil jogou contra o Japão e perdeu. Você lembra quando o Brasil era o melhor time do mundo? Indiscutivelmente. Só que uma coisa você esqueceu. Se você não desenvolve o jovem, você brasileiro, se a gente esqueceu de pensar que se a gente não desenvolver os jovens a ponto deles se alimentarem na infância, não vão ter atletas brilhantes, porque o atleta não adianta ele ser um animal, jogar igual um selvagem. Antigamente adiantava, o Pelé comer na bola, um leão de treino. Hoje em dia você joga com o cérebro. Você vê a Premier League lá, os caras trocando passe e falam, ó cara, esses caras são foda. Barcelona, na época do Messi lá e Neymar. Aí você olha assim e fala, cara, isso que é futebol. Agora você olha um brasileiro inserido nesse cenário, o cara joga bem. O cara se vira, Vinícius Júnior no Real Madrid. Se vira. O cara recebe um passe do Gareth Bale e passa pro Toni Kroos. O Toni Kroos cruza pro Cristiano Ronaldo, na época, eu não sei quem que é mais, desculpa. O Cristiano Ronaldo toca pro Benzema e o Benzema ajeita pro Vinícius Júnior bater no gol. Eu também faço gol assim. Então, é fácil fazer gol assim, Vinícius Júnior. Porque no Brasil você corria. Chega lá, os caras fazem uma troca de passe incrível e te deixam na cara do gol. Aí é fácil. Mas não é que ele é ruim. É que essa força de vontade do brasileiro não adianta mais. Então a seleção brasileira é composta por jogadores que jogam na Premier League, que jogam todos os times grandes. Mesmo assim não conseguiu ganhar do Japão. Se bem que o Fabrício Júnior entregou os gols. O zagueiro do Cruzeiro, do meu Cruzeiro, entregou os gols. Então, talvez não seja um argumento válido, né? Mas, mesmo assim, fez 2 gols no primeiro tempo, depois morreu. Tá parecendo Cruzeiro. O Fabrício Júnior e o Caio Jorge tá parecendo Cruzeiro mesmo. Mas, vamos analisar. Eu vou analisar como é que fala? O resumo da partida, as estatísticas. O Brasil teve 9 chutes a gol. Caralho, olha a dicção, mano. 9 chutes a gol. E o Japão teve 15. Cara, o Japão quase dobrou o número de chutes a gol. Você lembra quando a posse de bola do Brasil era humilhantemente maior do que qualquer time da Ásia? Hoje em dia a gente custa. Vamos lá. Os chutes a gol. Ou seja, chutes que acertaram o gol. Eu tinha falado chutes a gol ou chutes? Porque a primeira era só chutes. Chute é chute. Qualquer pessoa chuta. Agora, chutes no gol, quem é bom de mira, né? 4 chutes a gol contra 6 do Japão. Quer dizer, que o Japão conseguiu finalizar mais do que o Brasil. Já tinha falado desse argumento, né? Bobagem repetir. Agora, posse de bola, 68. O que significa isso? O Brasil toca a bola como se fosse um time europeu. E o Japão vai lá e caixa. O Brasil ele toma posse daquilo que é a dinâmica do jogo. O Brasil controla o jogo, mas não consegue efetivar esse controle em gol. Esse é o pior time que você pode imaginar. Um sonho é o Barcelona, que controla todas as ações de campo, tem mais escanteios, tem menos cartão, tem mais posse de bola, mais passes, mais lançamento, mais desarme. Esse é o time perfeito, cara, que você dá gosto de ver. Esse é o time que o time adversário torce pra você. Esse é o time que converte camisa. O cara torce pro Benfica. Ele vê o Barcelona jogando, ele tem vontade de torcer pro Barça. Esse é o time com maior número de simpatizantes. Quando o time joga desse jeito, envolvente, que engole os adversários. Aí quando esse time joga dessa maneira, ele convence. Aí ele converte essa dominância, esse controle em gols. Por quê? Todos os setores estão funcionando bem, desde o goleiro
desde a zaga, desde do goleiro, não é desde a zaga, é desde, acho que desde é de tempo, né? Falei errado. Não é desde o goleiro, é do goleiro até o atacante, passando pela zaga, os laterais, os volantes, os meias, os armadores e os atacantes. Agora eu falei certo, não falei. Isso aí eu sei falar português, porra. Vamos lá. Passes, 754 passes, 352 passes. Quantos passes você precisa para ganhar um jogo, em teoria? Um. Você dá um passe pro atacante, o atacante vai lá e faz o gol. Como é que esse passe chama? Assistência. Então, em teoria, você precisa de um passe para ganhar o jogo. Esse passe chama-se assistência. Se o Japão fica parado o tempo inteiro, tomando bola, tomando pressão, e o Brasil não faz gol e cansa. Aí o Brasil fala, o Japão não quer jogar, né? Vamos pelo menos empatar. Aí o Japão rouba a bola, uma roubada de bola, dá um passe, uma assistência e um lançamento ao mesmo tempo. Ó, um lançamento, um passe, uma troca de passe, um lançamento, tudo, um só. E faz um gol, e um chute ao gol. Ganhou o jogo de 1-0, entendeu? O futebol é um esporte de eficiência. Então você tem que conseguir efetuar o seu planejamento. Não adianta você ter planejamento, não adianta você ter peça cara, não adianta você ter nada. Você tem que ter uma coerência. E a maioria das vezes no futebol brasileiro, uma coisa que o time não tem é coerência, porque demite os técnicos. E o Ancelotti não é melhor por ele ser espanhol. É melhor por ele ter calma, de construir uma filosofia em todos os times que ele passa. Que no Brasil ele não vai ter essa calma. Eu estou gorando a demissão do Ancelotti porque os torcedores já mandaram um recado para ele. Eu vi a matéria. Os torcedores mandam um recado para o Ancelotti. Tomar no seu cu, torcedor. Você não manda recado para ninguém, não. Você torce, calado. Vamos lá. A escalação do Brasil. Gustavo Martinelli. Não, vamos pelo goleiro. No time reserva. Hugo Souza, Paulinho, lateral direito, Fabrício Bruno. Não tem nem foto, cara. O Paulinho, o Hugo Souza e o Fabrício Bruno não tem foto aqui na escalação do Google. Que eram reservas, né? Tipo, aí o cara pensou, não, eles não vão entrar. Não precisa pegar a foto desse cara. Ele é ruim, ele é toco, ele faz gol contra. Ele joga no Cruzeiro, mano, não precisa de foto. Fabrício Bruno e Beraldo, Carlos Augusto. Eu não conheço o Paulinho, não conheço o Beraldo, não conheço o Carlos Augusto. Conheço o Fabrício Bruno porque ele joga no Cruzeiro. E o Hugo Souza. O Hugo Souza eu conheço porque eu vi os frangos que ele tomou. Bruno Guimarães conheço, Lucas Paquetá conheço, Casemiro conheço. Luiz Henrique não sei ao certo. Gustavo Martinelli e Vinícius Júnior. Não vou falar as posições porque eu não sou imprensa, não tô te fazendo nada. Eu tô só zoando a seleção brasileira. Não sei se você percebeu ainda. Se dá tempo de você sair agora. Voltando. Você lembra quando o Brasil era aquele time que você ia fazer uma pipoca para assistir? Hoje em dia não dá pra fazer pipoca. O time tem que ser medido assim, ó. Vale a pena fazer uma pipoca? Se não vale, não vale a pena você perder sua noite de sono. E hoje é quarta-feira, dia 15 de outubro. Hoje tem Cruzeiro e Atlético. E o presidente do time do Cruzeiro, ele vai buscar não. Quando o Fabrício Júnior joga pra seleção, ele manda um jatinho pra buscar o Fabrício Bruno. Dessa vez não compensa, porque ele fez gol contra. Mas é o Galo, ele é titular, e agora? Como é que faz? Manda buscar ou não manda? Manda buscar para chegar no segundo tempo, para jogar o segundo tempo de reserva, para dar uma lição nele. Beleza? Beleza. Vamos analisar a partida. O gol foi do Paulinho e do Martinelli. E o Brasil abriu 2 gols no placar. Então é muito mais complicado você tomar uma virada do Japão. Cara, eu entendo, na Olimpíada da Matemática, o Japão aplicar uma virada no Brasil. Eu entendo. Na feira de ciências, o japonês te ganhar, brasileirinho, medíocre. Eu entendo. Vamos lá, no campeonato de sumô, eu entendo. Você sofreu uma virada no último minuto do sumô. 2 gordão lutando, um japonês e um brasileiro. O gordão da XJ e o Samurai Jack. O Samurai Jack tem vantagem por lutar sumô na sua veia. O sangue que corre na veia dele é de sumô, é de tofu. Agora, da veia do brasileiro, corre o quê? Corre farinha, corre pastel,
corre, na verdade, pastel japonês, nem chinês, dá pra... Estereótipos. A gente tá analisando os estereótipos aqui. O que corre na veia do brasileiro? Corre futebol. É isso que eu quero dizer. Corre lama, entendeu? Corre suor, corre ovo, corre café. Café com pão na chapa. Corre mexerica, sabe? Não é uva, é mexerica. Vamos lá. Corre cachaça, corre, sabe? Cachaça adulterada com metanol. Isso que corre na veia do brasileiro. Não corre vinho, rosé. Corre pão de sal. Isso que corre na veia do brasileiro. Então, você acha que quando vai ter uma disputa direta entre japonês e brasileiros no futebol, é óbvio que o Brasil vai ganhar, cara. Não tem como apostar no Japão. Então, isso é óbvio. Mas aí, o Japão vai lá com Minamino e reduz o placar. Depois com Nakamura. Parece literalmente aquelas piadas, velho, que você tá falando. O Tachikomi na Kombi, sabe? Depois o Ueda, aos 71, vira o jogo e define a vitória. E muitas, como é que fala? Muitas celebridades, né, estão falando. O Rivaldo veio falar que após a derrota do Brasil, tem que dar tempo, tá defendendo, porque o Rivaldo é antigo, né? Agora, as pessoas novas aí que estão torcendo, que vão ser os futuros torcedores do Brasil, não conseguem acreditar nessa seleção. Nessa seleção aqui, não. Vamos lá, ler mais uma notícia do GE. Atuação da seleção, 2 pontos. Defensores cometem erros e Brasil cede virada ao Japão. Eu sei que é reserva, mas essa é a seleção que ganhou de 1-0 da Bolívia. Lembra? Lembra quem que é Bolívia? Quem que é Bolívia? Você lembra? Não é ninguém no futebol e o Brasil custou ganhar da Bolívia. E o Ancelotti, ele falou uma coisa muito, muito legal de se escutar, tipo assim, porque ele falou que é um erro, claro, que a gente tem que aprender com o erro. E esse jogo foi uma aula pra gente aprender. Cara, humildade. Eu gostei da postura do Ancelotti. Depois da escalação, estatísticas. Mais partidas. Se eu quiser ver. Não é mais partidas em relação ao... Aqui apareceu mais partidas da história. Eu quis dizer são partidas do Brasil. A lista de jogos que o Brasil tem pela frente, que já jogou, para mim fazer uma comparação. Mas aqui tem um histórico contra o Japão, que foi 4-1 na Copa do Mundo de 2022, 4-0 na Copa de 2014, não sei se foi Copa, mas foi em 2014. Em 2017 foi 3-1, em 2022 de novo, não, em 2006, que foi 4-1 primeiro. Então é um histórico, olha como é que vem abaixando. Em 2006 ganhou de 4-1. Nessa época, o Japão dava de 10-5 na educação. Nessa época ainda tinha educação. Na Olimpíada Matemática ali, os japoneses tiravam 10 e nós tirávamos 6, pelo menos. Depois, em 2014, no ano da Copa do Brasil, o Brasil ganhou de 4-0. A Copa foi o auge do Brasil. E depois, vamos lá. Olha só como é que é grave o futebol. Como é que mostra claramente a evolução do Japão e o declínio do Brasil. Em 2017 foi 3-1 para o Brasil, onde o Japão conseguiu marcar. Isso já sabe? Quando tem um time claramente superior, quando o outro time consegue marcar, já é uma fragilidade. Tipo assim, quando eu jogava bola, eu lembro, a gente ganhava de 9-0, 15, 12, contra times realmente muito mal treinados, sabe? Desnutrido, sabe aqueles jogadores que você fala, cara, não tem condição de jogo. É esse tipo de jogador. Que infelizmente o nosso time era a seleção da cidade. E vinha gente de todos os lugares da cidade para jogar no time. Eu jogava no Palmeiras, aqui de Divinópolis. E enquanto os outros times eram futebol de bairro. Tinha o Jusa, que era a equipe do Jusa era composta por jogadores do bairro do Jusa e do arredor.
Mas enquanto o meu time era composto por jogadores de várias regiões da cidade. Inclusive tinha jogador que saía da região do Jusa que ia jogar pra gente. Era assim que funcionava o futebol. Aí, a gente ia nesses campeonatos mais fracos da cidade mesmo, porque não tinha outro, a gente tinha que manter o... É tipo Campeonato Mineiro pro Cruzeiro. A gente tem que manter o calendário durante o ano, porque não é todo ano que tem Campeonato Mineiro. Para nós, o Mineiro era o campeonato importante, que era o Campeonato Mineiro que a gente jogava na região de Minas, e não só na cidade. Então, a gente jogava e ganhava de 12, 7, eu lembro, era divertido. A partir do momento que eu amadureci, falei, não, cara, não é tão divertido. Mas quando você é criança, sei lá, quantos gols você fez hoje? Aí o Diego, 5, hoje eu fiz 5. Quando você fez? Até eu fiz, o Vinícius falava, até eu fiz. Ah, eu fiz um hoje, de direita, mau golaço. Aí vinha o Lucas, não, eu fiz de cabeça. Era sinônimo de alegria você gostar de humilhar o time. Mas, quando o time fazia, sei lá, 5-1, ó, a gente crescia, amadurecia, esses jogadores entendiam o futebol, eles não deixavam você fazer 10. A partir do momento que você fazia 3 ou 4, eles já fechavam atrás. Não, mais de 4 a gente não toma. E acabava que fazia um gol no contra-ataque, já tinha técnica, entendeu? E agora, analisando, ó, 2017, o Brasil ganhou de 3-1. Ou seja, o Japão já tem a capacidade de se posicionar e fazer como é que eu posso dizer? Um contra-ataque inteligente, uma tática de jogo, uma técnica, treinar jogadas específicas. Por exemplo, se tem um jogador alto, já vai ter uma bola na área cruzada para esse jogador alto fazer o gol de cabeça. Então, já tem uma estratégia melhor contra aquela equipe. Se aquela equipe faz certo tipo de ataque, você já analisa, ó, para esse jogo eu tenho que me portar dessa maneira. Então a gente já tinha uma postura melhor. E em 2022 o Brasil ganhou de 1-0 do Japão, que já é um vexame. Até que em 2025 a gente perde pro Japão, finalmente. Eu acho que é importante essas derrotas pra gente cair na real. Pra gente cair na real, cara. O futebol mundial melhorou e a gente estagnou. É simples. Não é que o Neymar ficou ruim. O Neymar ainda na seleção, né? É que o Neymar tá preocupado em carnaval, em comer puta, em chamar a gente e pagar passagem de avião para uma modelo viajar do Brasil até Paris. Ele tá preocupado com isso, entende? Eu não sei se eu ganhasse 10 milhões de reais por minuto, eu também estaria preocupado em jogar bola. Tipo, o Neymar se prepara que a temporada do ano que vem tá aí. Foda-se a temporada do ano que vem, mano. Eu ganho 100 milhões por minuto. Entendeu? Não dá pra você pensar com a sua cabeça e raciocinar a vida do Neymar. Um exemplo que eu posso dar, por exemplo, é o ministro do STF. Ó, consegui encaixar política no vídeo. O ministro do STF foi atingido pela lei Magnitsky. Aí as pessoas estavam assim, nossa, ele não vai poder ter WhatsApp mais, ele não vai poder ter Netflix, ai, a vida dele agora tá muito ruim. Toma aí, ó, ministro, seu otário. Aí eu vi um argumento muito bom. Cara, o cara é ministro do Brasil, ele faz o que ele quiser, a hora que ele quiser. E o salário dele, ele compra muitas coisas. Esse cara não tá preocupado com WhatsApp, ele tem Telegram, ele tem celular, ele tem chip pré-datado, ele tem, sabe? Ele tem correio. Se ele quiser conversar com a esposa dele por correio, por cartas, ele escreve a carta e manda o cara do correio entregar. Ele contrata um cara do correio para ficar na casa dele entregando cartas, entendeu? Ele faz o que quiser. Ele vai ficar preocupado com o WhatsApp agora. Beleza. Vamos dizer que ele não pode assistir a série dele preferida. Ele ficou sem Stranger Things agora. Beleza. Ele assiste o que quiser, a hora que quiser, com a conta de quem ele decidir, entendeu? Ele tá no Brasil, ele pode me forçar a fornecer os meus dados para ele assistir na minha conta da Netflix, entende? Se ele quiser, ele pode assistir a série dele. É foda. O raciocínio do brasileiro é justamente, o que eu faria se eu fosse o Neymar? Eu ia comer puta, eu ia gastar meu dinheiro no casarão, eu ia comprar cachaça, eu ia, como é que fala, comprar champanhe. O Neymar faz isso, ele é um brasileiro. Às vezes a gente esquece que o Neymar é um brasileiro. Ele tá na Europa, ele mora na Europa, sei lá. Ele cresceu, viajou o mundo, abriu a cabeça pro mundo, mas ele ainda é um brasileiro. Você não entende? O sangue que corre na veia dele é paçoca ainda.
Então, não dá pra comparar. É tipo você pegar, vamos comparar, chocolate suíço com chocolate da Garoto. Não dá pra comparar, entendeu? Não dá pra comparar. Onde que a gente tava? Brasil. Vexame, vamos ver a classificação. Escalação. Vamos pesquisar, né? Porque a gente tá com tempo. Brasil, escalação. Não, falei errado. Só pra gente terminar. Classificação. Pra gente ver quem tá melhor que o Brasil. Jesus amado. Primeiro está a Argentina, que é óbvio, atual campeã do mundo. Segundo está Equador. Cara, eu não consigo nem expressar, cara. Na verdade, eu deveria estar rindo, cara. Porque é ridículo. E quem é Equador, cara, na economia? Equador não tem os melhores jogadores do mundo. O Brasil tem e não consegue, sabe, equiparar. Colômbia, cara, Colômbia é foda. Os caras vêm cheirados jogar. Os caras cheirados são melhores que o Brasil. Porque o Brasil usa muita maconha, né? E os caras estão usando cocaína, né? Mas tá explicado, né? Pelo menos os caras estão ligados no jogo. Igual o Fabrício Júnior, que precisava cheirar uma cocaína também, pra ficar ligado no jogo, não fumar maconha. Tô tentando, entendeu? Fazer a relação da droga famosa no país com o desempenho. Você entendeu que é uma piada. Uruguai. Eu vou terminar, não vou fazer muita coisa, não. Eu tenho que falar da Jabuticaba ainda. Uruguai, na verdade, Uruguai é Uruguai, né, cara? O Uruguai sempre teve bons números. O Brasil tá empatado com o Paraguai. Uma seleção que tá muito ruim é o Chile, que tá em 10º, talvez não se classifique. Bolívia, Venezuela, Paraguai e Peru ali naquela meiota ali. Mas o Paraguai tá empatado com o Brasil e a Bolívia tá longe. Tem chance porque tem Equador, Colômbia, Paraguai, Brasil e Paraguai. Não, Equador, Colômbia, Uruguai, Brasil e Paraguai estão com 28 pontos. Aí fica muito embolado ali. Qualquer ponto que você ganha, você já se destaca, né? Então, o Brasil deu sorte que os times não estão tão bons assim. Não estão tão bons assim. Isso mostra uma fragilidade enorme, porque o Brasil sempre teve atacantes muito bons. Goleadores, artilheiros. Os melhores do mundo que representam a seleção do Brasil, por exemplo, Ronaldinho, sempre foram pessoas que faziam muitos gols, tirando o Kaká, mas também fazia na seleção. Neymar nunca foi o melhor do mundo, né? Sempre eram artilheiros, entendeu? Então, o Brasil tem a fama de fazer muitos gols. E um dos pontos que deixou o Brasil atrás, por estar empatado com o número de pontos, é a falta de gols. Porque o Brasil tem mais vitórias do que o Uruguai, mais vitórias do que Colômbia. Tem 8 vitórias, a Colômbia e o Uruguai tem 7. Mas quando você vai olhar o número de gols marcados, a Colômbia tem 28, entendeu? Um ponto. A Colômbia faz mais gol que o Cruzeiro, do que o... Nossa, eu misturei tudo agora. Vamos lá. Tô postando aqui os vídeos sobre a jabuticaba, porque eu tava no pé de jabuticaba e me veio muitas teorias, assim, jabuticaba e o homem macaco subindo no pé de jabuticaba e por que a gente sobe tão alto no pé de jabuticaba e a gente não sobe no pé de abacate ou no pé de goiaba para pegar aquela última lá, não. Jabuticaba a gente pega. No caso eu, né? Meu pai leva pra feira para vender, então a gente tava apanhando para poder comercializar na feira, vender mesmo. E às vezes compensa vender, porque cada litro vale de 5 a 8 reais. Um litro de água cheio, um copo que tem 1 litro de água, que cabe 1 litro de água cheio de jabuticaba. É 1 litro de jabuticaba. É engraçado. Mas a gente faz. Eu tava falando no como é que chama o termo técnico para Copa da Árvore. A Copa que o Brasil não vai ganhar, só que da árvore. A Copa do Mundo é nossa e a Copa da Árvore é minha. Eu tava na Copa da Árvore pensando, cara, a gente se arrisca pra apanhar isso aqui. E é uma maneira tão arcaica, porque eu levo uma bandejinha assim, ó, com um garrancho assim, ó, como é que fala? Uma alça, encaixa num galho quebrado e torce para ela não cair, porque se ela cair de lá, você perde todo o progresso que você fez até agora. Entendeu? Você vai apanhando uma por uma. No meu caso, eu apanho uma por uma. Pra não ter que escolher depois. Ou seja, eu já escolho ela no ato. As pessoas que trazem pra cá,
enche a mão e joga. Cada mão dessa tem 2, 3, 4 podres que vão ficar fermentando durante o processo de armazenamento. Ou você faz a seleção depois, ou você faz a seleção antes. Mas eu sempre panho da melhor maneira possível, porque é mais fácil. O seu processo é mais lento, você garante uma qualidade maior e vender mais caro, porque você fez a seleção. Mas tem gente que acha que panhar mais rápido é melhor. E eu nunca concordei com isso. Mas, voltando, eu tava pensando assim, a jabuticaba, enquanto eu tava no pé, me veio várias teorias. Por que a jabuticaba é um verbo, né? Você já viu que nas leis, quando estão fazendo as leis, quando tem algo que passa por debaixo dos panos, é o jabuti. Por quê? O jabuti só existe no Brasil. Entende? O jabuti é uma tartaruga brasileira, entendeu? É tipo... E eles deram um sinônimo para esse jabuti como se fosse a jabuticaba. Ou seja, algo que só existe no Brasil. Porque é uma anomalia, é uma esquizofrenia brasileira, certas práticas que só existem na política do Brasil e são chamadas por brasileiros, carinhosamente, como uma jabuticaba brasileira. E é engraçado você parar pra pensar. E eu tava pensando lá, enquanto eu tava ouvindo o podcast do Petri, e eu tava, olha pra você ver, eu gosto de ouvir podcast, só que eu não tenho tempos livres, tipo assim, só uso quando eu vou correr, ou quando eu tô lá apanhando jabuticaba, ou quando eu vou fazer algo chato, que eu tenho que ficar esperando, eu coloco. Lavando vasilha, por exemplo, lavando a louça, aí, ou limpando a casa, por exemplo, também, que é algo chato que você pode ocupar seu ouvido enquanto você limpa, então eu tento matar um tempo com o outro. Eu tava lá ouvindo, aí eu comecei a querer apanhar jabuticaba para ouvir. Eu sei que enquanto eu estiver lá, eu vou poder ouvir, então eu quero ir lá, entendeu? Porque além disso, tem o clima que é agradável, que é debaixo de uma árvore, é no meio da árvore, mas não bate sol, então é agradável. Então eu tava assim, pensando na jabuticaba. E é engraçado que a jabuticaba, ela é doce. E se ela não fosse tão doce, a gente não subiria no pé. Já imaginou? Eu tô falando de mim mesmo. É algo que não é comum, mas eu vou tentar desenvolver esse assunto da jabuticaba para praticar, porque eu sei que é algo que é difícil de tirar piada daí. Eu sei que é difícil. Você não vai rir se eu falar sobre a jabuticaba. Você não vai achar interessante eu falar sobre como o macaco sobe no pé de jabuticaba. Mas eu vou tentar descrever. É uma sensação de que a qualquer momento você pode cair. Porque a jabuticaba é um pé liso. Toda vez que a gente passa o pé numa estrutura que está mais rugosa, a gente tira as raízes que poderiam nascer de jabuticaba. Ou seja, a gente está destruindo. Enquanto a gente está consumindo, a gente está destruindo, entendeu? Tipo assim, a gente está criando um rastro. E aquele pé, de tanto subir naquele pé, ele fica liso. E não nasce mais jabuticaba onde você passa o pé. Porque você lixa. E onde fica lixa é como se nascesse um calo no pé do jabuticaba. Aí o pé do jabuticaba não dá mais jabuticaba na parte de cima onde você pisa. Aí você começa a envergar os galhos começam a ficar envergados assim, ó, que estava assim, você pisa nele e fica assim. Ele começa a tomar aquela forma que seu peso faz sobre os pés. Às vezes tem pés que são feitos para subir, parece. Parece que foram construídos para ser de pendurados, como macacos. Mas não, foi a ação do ser humano, durante muitos anos, apanhando jabuticaba naquele mesmo pé, que fez ele se moldar. A natureza é tão perfeita que ela se molda ao idiota do ser humano que vai lá. Tipo assim, era pra natureza, vamos supor, né? Na teoria era pra natureza não gostar disso, mas ela se molda. E a gente força essa mudança. Aí, na natureza tem um conceito, né? Do fruto, por exemplo. A gente chupa a jabuticaba e joga a semente mais longe do que a árvore. Então, quanto mais doce for a semente, mais árvores ela tem, porque a tendência é mais animais consumirem essa fruta e mais animais cagarem ou defecarem longe da árvore e dar mais continuidade àquela planta. Ou seja, desenvolver a espécie e levar para outras áreas. Então a jabuticaba é o exemplo perfeito disso. Onde tem um pé de jabuticaba, tem vários pés. Eu não sei quem foi que plantou o primeiro, mas tem vários. Tipo assim, numa região que tem um clima, como lá onde a gente apanha, tem um clima mais ameno, que é tipo um bosque. Tem vários pés de mangas, vários pés de jabuticabas, tem pés de laranja, eu não sei descrever. É um bosque. Tem a sensação que você está num filme.
Mas a diferença, eu não sei se em países frios tem tanto mosquito quanto no Brasil. Na Amazônia, assim, você vê aqueles filmes de Amazônia, você pensa que não tem mosquito, né? Que o cara não demonstra, tipo assim, bater no mosquito. Ou tem, se pensar bem, tem sim. Aquelas florestas da África. Mas quando você olha um filme com um bosque, você não imagina que vai ter tão desconfortável ficar naquele ambiente. Naqueles bosques dos Estados Unidos, no Canadá, Europa, frio, não tem. Então eu imagino que seja confortável. Então é uma ilusão. Você tá num clima tropical, entrando num bosque cheio de árvores, assim, totalmente aconchegante, né, o clima. Mas tem muito mosquito. E quanto mais frutas, esse é o problema. Quanto mais frutas, mais moscas. E mais decomposição, sabe? Sabe você chegar num cemitério de jabuticaba cheio de caroço e cascas, assim, expostas por todo lado. Aí você... É um clima, tipo assim, como se fosse... É um clima estranho. Mas é aconchegante, é mais aconchegante porque é um bosque. Você traz aquela sensação de estar num lugar que é tranquilo, que ninguém vai te atrapalhar, ao mesmo tempo que dá medo, porque começa a escurecer, aí tem muita sombra, tipo assim, lá pelas 4, 5 horas da tarde já tá escuro nesse lugar, sabe? Porque tem muitas árvores, muitas mesmo. Então, a questão do jabuticaba é bem interessante. Na verdade, eu queria fazer um rant, que eu tava vendo o Petri, e me deu muita inspiração para fazer o que ele tá fazendo. E me veio umas ideias, que eu até continuar a postar aqui, eu esqueci. Eu gravei uns 4 ou 5 vídeos. Vamos ver um aqui, o próximo. Vamos tirar de contexto. Vamos teorizar por que o ser humano destrói tudo que ele toca. Estou sentado na árvore, ó. Sentado, confortavelmente, com a mãozinha aqui, eu posso até tirar as mãos, as duas mãos. Não sei se dá pra ouvir, é ridículo. Eu quero aquelas lá, ó, lá no fundo. Só que se eu pisar aqui, eu vou quebrar o galho e vou cair. O que muitos seres humanos burros fazem? Pisa ali e cai, quebra o galho. Aí o cara ou morre ou não passa os genes pra frente, né? Da burrice, beleza. Mas a gente tá lá embaixo, a gente enxerga essas jabuticabas que a gente quer, essa que tá mais longe. Então sempre é uma luta. E eu tava teorizando sobre a luta que é não querer as que estão longe. É muito simples, você vai pegar, você tá assim, ó, com a mão cheia, mas você enxerga uma longe, aí você faz assim, ó, e derruba essa que tá aqui, ó, pra pegar aquela grande. Aí o seu cérebro não aprendeu que se você fizer isso de novo, vai cair. Aí você vai e aumenta de novo. E vai e faz assim. Aí até você fala, não, o mais eficiente é pegar de 5 em 5. Aí você pega 1, 2, 3, 4, 5 e guarda. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você vê uma grande, seu olho faz assim, ó. Eu quero aquela. E vai e derruba duas e pega a grande. Aí se você não guardar essa grande, você vai derrubar a grande. Aí você tem que pegar. Aí é mais fácil você pegar de uma em uma. Mas nunca é tão confortável. A ponto, do jeito que eu tava lá, eu tava confortável. Eu tava, tipo assim, sentado assim, ó, com o pé em um galho, que tinha, tipo, vários galhos assim, ó. E tinha um mais alto e um mais baixo. Eu tava sentado nesse com o pé nesse. Sentado nesse com o pé nesse. Muito confortável, tipo, eu poderia ter uma mobilidade, eu não tava correndo perigo de vida. Mas essas aventuras de pegar as jabuticabas mais longe, mais frescas, é as que sofrem menos. Essas que estão mais altas, as que sofrem menos importúnio das formigas, das moscas, essas estão mais na ponta. Eu não sei porque elas estão mais perfeitas, brilham mais, sabe? Você olha pra ela, você pensa que ela vale mais do que as outras. Você quer buscar ela, só que tá na ponta, aí você não alcança, você fica assim, ó, meu Deus. E é engraçada a dinâmica de apanhar jabuticaba. Vamos continuar postando aqui e já engatilhar o próximo. Assim que... Durante o percurso, tem essas coisinhas aqui, ó. Tá vendo? Que são as flores, ó. Só que o ser humano, ele não consegue passar sem destruir elas. Passando o pé, ó. E vai destruindo e derrubando. Para cada jabuticaba que ele consome, ele derruba várias. E impede que várias se tornem adultas. Para cada jabuticaba que você come, que você pega e guarda ou que come, você derruba umas 5, com certeza. Ou talvez não, porque eu não tava comendo, eu tava apanhando pra vender. Então a gente apanha muito. Então talvez a gente equipara, né? A gente apanha um balde e derruba um balde. Mas essas que a gente derruba normalmente não estão boas para consumo, porque a gente pisa na região onde tem jabuticabas ruins para consumo. Então não leva em consideração isso não. A jabuticaba que a gente apanha, ela tá mais selecionada, então, mas
As que a gente pisa, estão bem deterioradas. Continuar postando aqui, porque essa coisa da jabuticaba, ela atrai muitos seguidores. Eu não tô postando, ultimamente eu não tenho postado focado em números nem em seguidores. Eu tenho vivido a experiência, assim, de postar coisas diferentes. Eu não posto meu dia a dia, mas quando eu vejo uma observação dessa, como a jabuticaba me trouxe essa coisa de macaco, eu tava na árvore balançando, apanhando jabuticaba e criando calo na jabuticaba e observando a forma dos galhos. Aí eu tava lá e eu fiquei pensando, tipo, legal, vou falar sobre isso. Eu gravei pra postar tudo depois. E eu acho um assunto diferente. Mesmo que o assunto aqui já tenha acabado, né? Já tenha morrido, a partir de agora eu só tô dando satisfação do que eu fiz hoje no Instagram. Engraçado. Mas é curioso. Eu não gosto dessa luz, ó, que eu fico parecendo um mais velho do que eu sou. Aí me mostra minhas entradas. Aí depois ficou um coque com uma posição que eu não gosto, que não é descolado. Ó, tá vendo? Aí se eu tivesse assim, ó, era melhor, né? Mais descolado, de vez em quando aparece o coque. Mas eu não consigo ficar assim. Então, fico demoníaco. Quando eu ligo a câmera frontal, aí pega mais perto. Vamos fazer um teste. Eu não vou ficar mais bonito, foda-se. Mas eu só tô tentando, porque eu tenho que achar eu tenho que achar o ângulo ideal ainda esse ano, para ano que vem eu focar, né? Então é complicado. Qual que eu postei? Não lembro mais qual que eu postei. Tem que olhar aqui. Mas vou finalizar o podcast de hoje. Eu ia falar sobre o Brasil e sobre jabuticaba. Eu pesquisei sobre o Brasil, eu assisti os lances para falar, mas eu não quero soar um comentarista, entendeu? É foda. Deixa eu puxar. Não quero soar um comentário, então eu quero trazer algo diferente, um ponto de vista diferente. Às vezes é muito difícil. Você bate na mesma tecla, você fica chato, repetitivo, aí você pensa, não, eu devia estar falando outra coisa. Aí você desliga, aí você lembra uma coisa que você devia ter falado. É foda. Eu vejo os caras fazendo isso e falo, é muito fácil. Eu tenho as ideias, enquanto o PT está falando, eu tenho as minhas ideias, baseadas nas ideias dele. Eu falo, não, vou gravar isso. Aí chega aqui, é essa bosta. Então, é isso. Queria agradecer a todo mundo que ficou até aqui. Deixa o like aí para ajudar. Comenta e compartilha. Valeu.